Então já vou começar com a primeira pergunta, né? Eu ia até fazer vídeo para o YouTube, eu nem vou mais, porque eu já vou fazer o corte desse aqui. A pergunta que não quer calar: dá para conciliar a Câmara Municipal de BH com o TJMG? E a resposta é sim, dá para conciliar, desde que você seja estratégico ou estratégica. O que a gente precisa pensar? A gente está falando do concurso da Câmara de BH, e aí eu estou falando de forma estrita para o cargo de técnico legislativo, e nós estamos falando de um edital muito pequeno. Basicamente, um edital que cobra português, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Então, são 4 matérias a serem estudadas, que são as mesmas matérias que são cobradas no concurso do TJMG. A diferença, alguns tópicos são diferentes, vão divergir. O português é o mesmo. Então, o mesmo português que você está estudando para o TJMG, você vai estudar para a Câmara de BH. Quanto ao português, nós não vamos ter nenhum problema. Qual que vai ser a questão? E aí já é uma dica: trabalhar as duas bancas, fazer questões tanto da MS Concursos quanto do Instituto Consulplan. Lembrando que a banca desse concurso é o Instituto Consulplan, não é a Consulplan. Então, é bom já ter esse recorte. Quando a gente fala do raciocínio lógico, eu estou abrindo aqui para poder conversar com vocês, nós temos estruturas lógicas, conectivos, tautologia, contradições, implicações, equivalências, afirmações, negações, argumentos, silogismo e validade de argumento. Esse primeiro tópico dentro do raciocínio lógico é o mesmo tópico que tem lá no concurso do TJMG, a mesma coisa. Inclusive, eu já tinha sugerido lá no clube de membros para estudar estruturas lógicas. E o tópico estrutura lógica envolve isso tudo mesmo. Lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas, também isso vai ser estudado lá no TJMG, então vai conseguir aproveitar para a Câmara. Lógica da argumentação, a mesma coisa, e compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Vai ser estudado nos dois, tá? Então, aqui tem de estudar associações lógicas. E, além disso, vai estudar também verdades e mentiras, princípio da casa dos pombos, vai estudar princípio da reversão, orientação espacial e temporal, que são os mesmos tópicos que cobram no TJ. No TJ ainda se cobra razão e proporção, regra de 3 simples e porcentagem. São 3 tópicos voltados para a matemática. Esses tópicos não vão cair na Câmara, mas eu indico para a pessoa que está focada no TJ estudar esses tópicos também, só não vai aproveitar para a Câmara. E o último tópico que tem no TJ e também tem na Câmara de BH é a análise de gráficos e tabelas. Então, português e raciocínio lógico, a mesma coisa. Estude pelo TJMG, porque o que você estudar pelo TJMG será aproveitado para a Câmara de BH. Repito, utilize aí de forma concomitante as duas bancas, Instituto Consulplan e também a MS Concursos. Quando a gente fala de noções de direito público, né, que aqui eles estão unificando, mas é direito constitucional e direito administrativo, nós temos sutis diferenças. Diferenças essas que podem ser contornadas. E aí, antes de falar dos tópicos, o que é preciso pensar? Se você está super focado ou focada no concurso do TJMG, você tem que estudar os tópicos do TJMG e acrescentar os tópicos da Câmara de BH. Então, você estuda o maior e, estudando o maior, você inclui os tópicos que dizem do concurso menor, que seria o seu concurso secundário. Agora, se o concurso da Câmara de BH é o seu concurso principal e você vai fazer o TJ de tabela, aí tem que inverter. Aí o principal, o foco total vai ser no concurso da Câmara de BH e se der, ou quando der, é que você vai incluir os tópicos do TJMG. Por quê? Nos dois, existe a legislação própria. E a legislação própria, lógico que vai se distanciar. No TJMG tem que estudar
Lei Complementar 59, Regimento Interno do TJ, Estatuto do Servidor. Então, distancia um pouco, fora as legislações que estão estritamente relacionadas ao processo judicial. E aqui não, aqui a gente já vai falar de regimento interno da Câmara de BH, aqui a gente já vai estudar com mais afinco e de forma aprofundada o Poder Legislativo e o processo legislativo. Então, mesmo que existam alguns tópicos que sejam comuns, o nosso olhar é diferente a partir do concurso que a gente estuda. Então, na maioria dos concursos vai ter a organização dos poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Nos meus mentorandos, o que eu falo? Poder judiciário é extremamente importante para o TJMG. Tem que dar uma atenção maior e tem que fazer aprofundamento. Se o seu foco é a Câmara, na verdade, o seu foco e seu aprofundamento não é poder judiciário, é em poder legislativo e o processo legislativo. Então, o olhar ele vai mudar um pouco a partir do nosso concurso principal. E é importante ter isso em mente, porque não dá para ir para um concurso de Câmara com um poder legislativo meia-boca, sem entender um processo legislativo. Não faz sentido. Assim como você não vai para um TJMG com um poder judiciário de qualquer jeito, sem entender o que é, quais são os órgãos, diferença de STF, de STJ, de CNJ. Então, você tem que conseguir fazer essas distinções. Então, aqui, pelo edital da Câmara, falando do direito público, nós temos os direitos e garantias individuais e coletivos, está sendo estudado para o TJ, a organização do Estado, a gente vai pensar a lógica de federação, estrutura e repartição de competências, ali é o artigo 18 até o 36, que vai falar das competências da União, Estados, municípios, DF, as competências, tá? Isso aqui tudo. Lei orgânica do município de Belo Horizonte, já é a primeira aqui que vai fazer a distinção. Quem que eu vou orientar vocês? Esqueçam nesse primeiro momento, para quem vai optar pela conciliação, tá? Para quem não vai optar pela conciliação, isso aqui é tópico do prioritário e do prioritário. Mas quem vai tentar conciliar, não trabalhe, se o seu foco for TJMG, não trabalhe no primeiro momento as legislações próprias aqui, vai tentando trabalhar só o comum. Então, a lei orgânica de BH, por exemplo, quem está focado no TJMG e tem a Câmara como secundário, não vai fazer agora. E aí tem a organização dos poderes, aí vai fazer o poder legislativo, né? Vai ter que dar mais atenção. O processo legislativo vai ter que dar mais atenção. E tem aqui também o regimento interno da Câmara de BH. Se você está focado no TJ enquanto concurso principal, vai dar uma reforçada no poder legislativo e no processo legislativo, porque são tópicos que estão dentro do TJMG, mas num primeiro momento vai suprimir a lei orgânica e o regimento interno. Vai deixar para trabalhar isso num outro momento. E a depender da carga horária de estudos que você tiver, você vai trabalhar isso fora do seu horário de estudo do TJMG, trabalhando aí 2 horas por dia para conseguir, né, para fazer com que não prejudique tanto o seu estudo. Quando a gente fala de administração pública, artigo 37 ao 41, você vai estudar no direito constitucional e no tópico 6 já começou a entrar no direito administrativo. Então, vai estudar os princípios da administração pública, implícitos e os explícitos, vai estudar a organização político-administrativa com desconcentração, concentração, descentralização, centralização, a organização toda com as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e afins, vai estudar consórcios públicos, atos administrativos, que é uma novidade. No último não teve cobrança, mas lá dentro do clube de membros do YouTube eu já tinha sinalizado que era importante estudar poderes e atos veio. Licitações dentro da 14133 não veio no último, mas no clube de membros eu também já tinha sinalizado a importância de estudar a licitação e ela veio. Veio também contratos dentro da lei 14133. Tudo isso vai aproveitar no TJ quanto na Câmara. Temos ainda a parte de agentes públicos, também vai aproveitar no TJ e na Câmara. Lei de improbidade administrativa vai aproveitar nos dois. Processo administrativo pela lei federal não tem no TJ. Então, também é uma legislação que você tem que colocar lá naquele rol que eu falei.
regimento interno, lei orgânica de BH, lei do processo administrativo, mesmo que pequena, e o Estatuto do Servidor Público da Câmara de BH, que também é diferente. Então, teriam 4 legislações que a pessoa estudaria por fora, né? Ou seja, fora do seu horário de estudo do TJ, e se não for possível, vai ter que conciliar, mas mais para frente, e tirando isso, a base é a mesma. Então, é quase que fosse um concurso dentro do outro. Por isso que eu já tinha dito para algumas pessoas, e eu repito, faz muito mais sentido estudar o TJMG, só reorganizar as matérias, trazendo português, raciocínio lógico, constitucional e administrativo para antes, fechar ali e vai ficar com 4 legislações para poder corrigir. Faz muito mais sentido fazer dessa forma. Só não vai fazer sentido ser dessa forma se a pessoa quiser mesmo a Câmara de BH. Porque se ela quiser mesmo a Câmara de BH, regimento interno, lei orgânica de BH são muito importantes, é o ápice do concurso. Assim como o direito processual civil é o ápice do TJMG, dentro de noções de direito, nós temos enquanto ápice lei complementar 59, regimento interno e provimento 355 para o TJMG, assim nós temos na Câmara de BH o Estatuto do Servidor Público de BH, o regimento interno e a lei orgânica de BH. Então, dá sim para conciliar, mas é importante entender qual é o meu concurso principal, porque é o meu concurso principal que vai dizer se eu tenho que ir mais para A ou mais para B. Lembrando que pode ser que o foco da pessoa sempre foi Câmara de BH. E se sempre foi, aí não faz sentido algum trabalhar TJMG, porque lá é só matéria jurídica, né? Então lá ainda vai ter civil, processual penal, que aí já vai descolar um pouco do que a pessoa quer. Mas esse aí é um breve panorama bem detalhado. Pergunta respondida?